todos, sejam muito bem-vindos a esta mesa redonda da Eurekathon, Let's Talk About Zero Hunger. Para quem só agora se juntou a nós, a edição da Eurekathon deste ano tem como tema Challenging Data for Zero Hunger e pretende desafiar os participantes a criar soluções tecnológicas baseadas em Advanced Analytics, análise de dados avançada, que contribuam para a luta contra a fome. Eu chamo-me Tatiana Mendonça, sou técnica de desenvolvimento local na ADRITEM, Associação de Desenvolvimento Regional Integrado das Terras de Santa Maria, e como o meu papel repetente de moderar esta mesa redonda, peço desculpa, cujo convite muito me honra e quero agradecer. Para partilhar diferentes perspectivas no respeitante a este tema, contamos com a presença da doutora Ana Mendes Godinho, Ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, que nos dará a perspectiva do Estado na luta contra a fome. A doutora Isabel Jonier, Presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares contra a Fome e da Entreajuda, que nos traz a perspectiva de terreno no que respeita à fome em Portugal, nomeadamente o contexto do Banco Alimentar. O doutor Filipe Almeida, Presidente da Portugal Inovação Social, que partilhará a visão da inovação social e do seu potencial como contributo para o combate ao problema, sobretudo na perspectiva da tecnologia e da análise de dados. Finalmente, o Sr. Engenheiro João Gunter Amaral, Chief Development Officer da SONAI, que nos traz a perspectiva do setor empresarial, em particular do retalho alimentar. Antes mesmo de avançarmos já para as intervenções, dizer apenas, dar-vos só nota de que a mesa redonda contará com dois momentos distintos. Num primeiro momento, cada orador disporá de 5 a 7 minutos para partilhar a perspectiva do setor que aqui representa. Num segundo momento, serão respondidas questões levantadas pelos participantes e membros da assistência. Porque esta é uma iniciativa que desejamos seja participada, a organização lança desde já o repto a que coloquem as vossas questões e votem noutras na web app ou na plataforma do evento. Podem começar a fazê-lo desde já. E, sem mais demoras, passaria a palavra à Sra. Doutora Isabel Jonier, do Banco Alimentar, para nos dar a sua perspectiva de terreno. Tem a palavra. Bom, antes de mais, obrigada por este convite, saúdo os organizadores, também os participantes nesta mesa redonda, a Sra. Ministra, que tem de certeza um olhar importante e preocupado com este tema, mas esperançoso pelas portas que eventos deste tipo nos abrem, e também o Filipe Almeida, pela inovação que pode haver aqui, e o João Gunter Amaral, que mexe com dados e sabe bem para que é que serve podermos ter números que nos ajudam a prever e que nos ajudam sobretudo a traçar modelos que podem fazer a diferença. Eu sou mais do terreno e estou aqui mesmo no armazém do Banco Alimentar, de onde saem daqui só de Lisboa 40 toneladas de alimentos por dia que ajudam a alimentar só na região de Lisboa mais de 96 mil pessoas todos os dias. E essa é uma realidade muito crua, embora eu tenha que dizer que não me parece que se possa falar concretamente em fome em Portugal, mas sobretudo em carências alimentares hoje graves e hoje que atingem uma camada da população que nunca pensou vir até a ter que enfrentar esta situação. Nós em Portugal temos um sistema social baseado nas IPSS, nas Instituições de Solidariedade Social, que têm acordos com o Ministério da Solidariedade Social, que funciona bastante bem e que é uma boa almofada de segurança. Infelizmente, com esta pandemia, mas também antes, há muitas pessoas que escapam aos sistemas sociais de apoio, até porque não têm reunidas as condições todas para poder beneficiar dos apoios e, portanto, tem que haver uma solidariedade ativa, fraterna e muito atenta, que permite que não haja pessoas que estejam sem comida na mesa. E hoje há. E essa é que é uma realidade que nos inquieta e que nos faz faz com que tenhamos que ser mais inovadores nas soluções, mas sem perder o coração e sem perder esta proximidade. Nos bancos alimentares o que fazemos, há 21 em todo o território, ou quase todo o território nacional, que o que fazem é lutar contra o desperdício e fazer campanhas de recolha em supermercados com voluntários. Com a pandemia e com o apoio da Entreajuda, que é uma instituição que tem mais uma vertente tecnológica e de gestão e organização, aquilo que fizemos foi lançar a rede de emergência alimentar. E a rede de emergência alimentar, que se baseia em formulários online onde as pessoas se registram,
pedindo ajuda, permitiu, logo desde o dia 19 de março, ter um conjunto de dados extraordinário que pode hoje ser usado e trabalhado neste desafio e pode ajudar-nos até a traçar o perfil das pessoas que pedem hoje ajuda para que possamos dar uma resposta que é mais efetiva, mas também que possamos ajudar a definir ou ajudar a delinear políticas públicas que ajudem a combater esta injustiça que é haver pessoas que não têm comida para dar aos seus filhos, toda aquela de que necessitam, mas sobretudo pessoas que de repente de um momento para o outro ficaram sem nada. E portanto os bancos alimentares fazem campanhas de recolha de alimentos, aliás são bem conhecidas, são as maiores ações de voluntariado que há em Portugal organizadas, mas também fazem campanhas na internet e com vales. Temos muitos dados, mas sobretudo temos séries longas de dados que nos permitem aceitar ou que nos permitiram aceitar este desafio que nos foi lançado de recorrer a quem tem uma grande capacidade de trabalho para que possamos melhorar nós próprios aquilo que fazemos. Nunca estamos contentes com o que fazemos e achamos que com mais conhecimento, com mais soluções, podemos até no futuro fazer melhor aquilo que já vimos fazendo. E portanto este desafio é importante, muito importante, porque infelizmente em Portugal temos 4% da população portuguesa que recebe comida no prato que vem de um banco alimentar, para além de todas as outras pessoas que são apoiadas, por exemplo, com o Programa Comunitário de Apoio Alimentar a Carenciados, ou o Fundo Europeu a Carenciados, que é a outra resposta alimentar que há em Portugal. Porque queremos que isto não tenha que existir e que não seja assim, aceitamos dar os nossos dados para que sejam trabalhados e, portanto, é para mim um gosto e uma grande esperança estar aqui nesta mesa redonda que dá início a um desafio de inteligência. Obrigada. Peço-vos desculpa pela minha dificuldade às vezes tecnológica. Muito obrigada, Isabel. Eu passaria agora a palavra à Sra. Ministra, a doutora Ana Mendes Godinho, para nos dar a perspectiva do setor do Estado nesta questão do combate à fome. Olá, boa tarde a todos. Antes de mais, cumprimento e agradeço esta vossa mobilização para respondermos. Eu acho que é uma motivação comum, acho que move-nos no momento em que vivemos até cada vez mais encontrarmos aqui soluções que respondam de uma forma diferente, se calhar, a problemas antigos, mas que se estão a agudizar e que se podem agudizar no momento em que vivemos. Antes de mais dizer-vos, em termos de contexto global, nos últimos, se olharmos uma série longa, nós nos últimos anos fomos conseguindo diminuir o número de pessoas que estavam em risco de pobreza ou exclusão. Dou-vos um exemplo concreto em termos de números. Em termos deste conceito internacional do que é o risco de pobreza e exclusão, nós temos em Portugal cerca de 2,2 milhões de pessoas. Sendo que isto representou, nos últimos 5 anos, menos 550 mil pessoas. Portanto, conseguimos, como país, em 5 anos, retirar 550 mil pessoas da situação de risco de exclusão ou pobreza. Mas isto mostra ainda que temos um universo muito grande de pessoas que estão nesta situação de risco e em que o Estado Social, como o temos organizado, procura, e como disse a doutora Isabel Joné, procura de alguma forma, através de uma parceria com as IPSS, com o setor social, chegar às populações e às pessoas mais vulneráveis através de vários instrumentos. Um instrumento típico, conhecido, são os das prestações sociais, basicamente prestações sociais para procurar chegar a pessoas que, por alguma razão, não tenham rendimentos de trabalho. Ou que, tendo rendimentos de trabalho, ter algumas prestações suplementares para terem mais rendimento para fazer face às despesas do dia-a-dia. Esse é um tipo de prestação. Outro tipo de prestação são dar bens, géneros, não é? E, nomeadamente aqui, concretamente, com o programa alimentar, é disso um exemplo. Grandes desafios que nós temos pela frente. O perfil das próprias pessoas que nós hoje em dia temos, que podem precisar, nomeadamente, de apoio, é um perfil completamente diferente do perfil típico do que nós tínhamos
já não digo há uns anos, digo há uns meses. E por isso é que eu acho que este vosso encontro aqui pode ser tão importante do ponto de vista de nos ajudar a encontrar formas de solução ou de respostas, novas respostas que nós temos que dar. Eu acho que verdadeiramente estamos num momento em que a pandemia também mostrou que nós temos que encontrar novos modelos de respostas sociais, mais direcionados aos problemas concretos de cada uma das pessoas, em vez de serem respostas massivas, muitas vezes, mais personalizados, com capacidade de chegar exatamente ao problema individual de cada uma das pessoas. Só para terem grandes números, e eu depois também posso partilhar convosco, se acharem interessante, alguns números sobre o programa alimentar gerido pela Segurança Social, só para termos grandes números. O programa alimentar abrangia, em março, 60 mil pessoas. Percebendo todo o contexto que estamos a fazer e também resultante do movimento a nível europeu, que Portugal também foi aqui uma pressão no sentido de reforçar, aumentou-se a capacidade de resposta deste programa alimentar no momento de emergência que vivemos e passou-se de 60 mil para 120 mil pessoas. Para termos noção, este programa alimentar para 120 mil pessoas significa por mês 3 milhões de euros de despesa do Estado que é alocado a este programa. O que é que eu vos queria transmitir como grande desafio? E já agora acho que o meu papel também aqui é pedir-vos ajuda nas políticas públicas, é como é que nós desenhamos políticas públicas mais eficazes com os recursos que temos. E eu identificaria aqui 5 perguntas para estas massas cinzentas que estão a trabalhar em prol de encontrar aqui soluções. Como é que nestes contextos diferentes que nós vivemos, nós sinalizamos verdadeiramente quem precisa? Porque já não estamos a falar de tradicionalmente quem era identificado de uma forma fácil, quem era identificado e sabia-se que estava a precisar de ajuda. Portanto, no momento que vivemos, como é que nós identificamos quem precisa? Posso dar algumas pistas. Quem perdeu rendimento, quem perdeu trabalho, como é que nós, de uma forma, utilizando dados, conseguimos rapidamente, e esse é outro contexto em que nós estamos, que é da emergência de rapidez. No momento em que nós vivemos, a situação está a evoluir diariamente, semanalmente. Então, como é que nós encontramos aqui indicadores fáceis de alerta que permitam, de uma forma rigorosa, identificar quem é que está a precisar de ajuda? Número 1. Número 2, como é que nós conseguimos aqui a articulação de respostas para não haver sobreposição nas respostas, para ganharmos escala, conseguimos chegar a mais gente através da rede que existe no terreno. E, portanto, como é que nós conseguimos esta comunicação, esta capacidade de trabalho em conjunto para chegarmos a mais pessoas, porque se nos juntarmos, chegamos a mais pessoas sem estar a sobrepor uns e outros. Terceiro problema que temos em cima da mesa. Como é que nós chegamos mais eficazmente às pessoas num contexto tecnológico? É através de cartões? É através de vouchers? Como é que nós, em vez de estarmos só a pensar na distribuição às vezes de alimentos, como é que nós podemos pensar isto de outra forma? Quarta questão. Como é que nós conseguimos escalar estes valores que nós temos, os 3 milhões de euros, nomeadamente do programa alimentar, como é que conseguimos escalar isto do ponto de vista da alavancagem de financiamento com o setor público, com o setor social e com o setor e os três em conjunto a pôr escala e articular de forma a se calhar, vou dar um exemplo, sobre um mesmo cartão, estarmos os três a conseguir colocar aqui formas de financiamento, setor privado, setor social, setor público. Último desafio, mais estrutural. Como é que nós também, no momento que vivemos, olhamos para a resposta alimentar como uma resposta que tem que ter integrada outro tipo de intervenção social e de respostas, que não seja só alimentar. Em momentos de paragem, como estamos a viver, como é que nós aproveitamos os momentos de paragem para transformar, de alguma forma, ou antecipar transformações nas vidas das pessoas nos próximos tempos? Digo isto pensando nomeadamente em intervenções especiais a nível de escolas, como é que chegamos mais rapidamente, mas para que esta mudança ou que este apoio alimentar seja uma oportunidade de transformação da vida das pessoas. Já terminei porque já ultrapassei o meu tempo. Não, ainda tinha um minuto. Ainda tinha um minuto, pronto. Então se tenho um minuto, deixo só aqui o grande apelo desta mobilização, desta gente nova para nos ajudar. Precisamos mesmo de novas respostas sociais para os momentos que vivemos, que são completamente diferentes dos momentos ou da pobreza vista em termos clássicos, porque de repente há muitas pessoas que estão a ficar em situação
de precisar de alguma forma de algum tipo de recursos adicionais, que não eram as pessoas tradicionais que naturalmente estavam a ser abrangidas pelos sistemas clássicos da ação social, e portanto temos que ter aqui um novo tipo de capacidade de chegar a quem precisa, onde precisa, quando precisa, com capacidade de respostas personalizadas. Termino então só dizendo que nós procuramos, nestes momentos, também criar aqui canais diferentes de comunicação. Havia uma linha que era a linha 144, telefónica, mas se calhar temos que passar para a digital. Se calhar pode ser uma das ideias que nos ajudem aqui também a desenvolver isto. Tínhamos uma linha que era a linha 144 de emergência social, muito associada a questões de alojamento de emergência. E a partir de junho, esta linha passou a ser redirecionada para ser uma linha de resposta social mais abrangente, no sentido mais lato. Mas este é um exemplo de um canal que procurámos aqui abrir, mas que há muitos outros haverá, nomeadamente usando chatbots, não sei, até se calhar são mais fáceis numa lógica de muitas vezes da dificuldade das próprias pessoas assumirem frente a frente que precisam, e podemos encontrar aqui outras formas também de alertas e de comunicação, e portanto estou à espera dessa massa cinzenta espetacular, para também, e agora termino mesmo, inspirarem as respostas clássicas tradicionais. Precisamos muito que estas novas respostas inspirem e se transformem também em respostas do sistema. Hoje em dia temos uma figura no sistema da ação social que se chamam respostas atípicas. É preciso que esta inovação venha para dentro destas respostas e que se transforme em respostas típicas de chegar às pessoas de uma forma diferente, e acho que nada melhor do que este vosso Eurekaton para pensarmos nisto, e espero que seja só o início de vários que possamos fazer em conjunto. Muito obrigada, Sra. Ministra, e nem de propósito, por este repto final que lançou, acaba por fazer a ponte para o Dr. Filipe Almeida, da Portugal Inovação Social, porque já há um trabalho que vem sendo feito no terreno, e o Dr. Filipe vai partilhar connosco a perspectiva dos contributos que a inovação social pode trazer para o tema. Filipe, força. Obrigado, Tatiana. Boa tarde a todos, Sra. Ministra, Isabel, João, Francisco Belo, que me convidou. É um prazer estar aqui, é um gosto poder partilhar estas ideias também convosco e a perspectiva da inovação social neste combate coletivo contra a fome. Permitam-me um breve enquadramento. Há quase 30 anos, mais tempo do que eu mereço, com um velho professor de economia, disse-me uma coisa que nunca me esqueci, e ele dizia assim: Filipe, nunca se esqueça que a fome no mundo é política, dizia-me ele. E eu não entendi. Eu tinha 20 anos, eu não sabia o que ele queria dizer, porque é que a fome é política. E nunca deixei de tentar procurar resposta para esta indagação que ele deixou como professor de economia. E eu percebi que o que ele queria dizer é que nós já temos condições tecnológicas, e não só, de produzir alimentos para todas as pessoas, e é uma decisão política que está na origem da possibilidade de distribuir esses bens. Bom, enfim, então vamos a factos. Para chegarmos então à inovação social. Nos inícios dos anos 90, estimava-se que 1 bilhão de pessoas sofria de subnutrição no mundo. Entre esse tempo e 2015, nos países em desenvolvimento, a taxa de pessoas a sofrer de subnutrição reduziu de 23,3% para 12,9%, ou seja, uma diminuição de 10%. 200 milhões de pessoas deixaram de fazer parte desta estatística. No entanto, ainda são cerca de 800 milhões de pessoas a sofrer com subnutrição. E este é o número geral, mas podemos descascar este número para números mais pequenos que custam muito mais de ouvir. Anualmente, 3 milhões de crianças, mais de 3 milhões de crianças morrem com fome. 3 milhões de crianças morrem com fome. 10%, cerca de 10% da população mundial não tem acesso à água potável. 10% é imenso. E, ao mesmo tempo, 1/3 de toda a produção anual mundial, cerca de 1,3 bilhões de toneladas, perde-se no circuito de distribuição. E se estes argumentos, que são éticos e intuitivos, não chegarem, existem estudos que nos dizem que se nós acabássemos com a mortalidade infantil relacionada com a fome, isso poderia provocar um aumento da força de trabalho em até 9%. Se a mortalidade infantil diminuísse, ou se a fome em crianças diminuísse, o próprio PIB podia aumentar em 16,5%. E já agora, se conseguíssemos eliminar a insuficiência de ferro, que é
a maior disfunção nutricional do mundo, nas pessoas, na população mundial, a insuficiência de ferro, isso podia aumentar a produtividade em quase 20%. Portanto, nós temos argumentos éticos que são intuitivos, aos quais todos nós somos sensíveis, mas para quem isso não basta, temos argumentos económicos também, que nos ajudam a tornar este problema absolutamente central e a tornar muitas das coisas que fazemos no dia-a-dia pequenas distrações quando comparamos com estes números avassaladores. Porque a doença é provavelmente, ela é mitigável, é possível preveni-la, mas não é possível evitá-la, faz parte da nossa condição natural. Já a fome é moralmente inaceitável e, portanto, do meu ponto de vista, é um aspecto que estamos ao centro do que o debate mais avançado da civilização permite. Rapidamente, chegando à inovação social, do que eu tenho visto a partir da inovação social, como é que nós podemos combater? Bom, vejamos uma coisa, quando me pedem para explicar o que é inovação social, não raras vezes eu uso exatamente o exemplo da fome para explicar de uma forma simples a plateias que não estão habituadas a ouvir falar de inovação social. E normalmente o exemplo simples que eu uso é este. É absolutamente urgente dar pão a quem tem fome. Hoje, porque ele não pode esperar por amanhã, a fome é de hoje, essa pessoa não chega ao dia da manhã, portanto é urgente dar pão a quem tem fome hoje. É importante encontrar uma solução para que essa pessoa não tenha fome amanhã, ou melhor ainda, para que possa escolher o pão que quer comer. E então nós temos a ação social para o dia de hoje, para resolver a urgência de hoje, a carência de hoje, mas precisamos de inovação social para evitar que haja esse problema amanhã. E portanto, o que nós fazemos na Portugal Inovação Social, a Portugal Inovação Social, para quem eventualmente não saiba, é uma iniciativa pública do governo português, pioneira na Europa, que mobiliza fundos europeus para financiar projetos de inovação social. E, portanto, os projetos de inovação social, o que fazem, neste caso, é uma expressão da livre iniciativa da sociedade civil que se mobiliza para encontrar soluções diferenciadas para os problemas que sente. E, portanto, procura soluções na raiz dos problemas. Não é aquela ação social de resolver o problema de hoje, é a inovação social que procura encontrar soluções diferenciadas na raiz para que não existam amanhã. Portanto, e como nós somos agnósticos na natureza dos problemas a que se dirigem estes fundos, nós temos problemas de todas as naturezas. E poucos são aqueles que se dirigem especificamente à questão da fome. Temos no nosso catálogo o Movimento Zero Desperdício, temos a ReFood, mas a maioria destes projetos dirigem-se a outro tipo de problemas que, na verdade, são algumas das causas que depois provocam a fome, por exemplo, o desemprego, algum tipo de exclusão social e outro tipo de coisas. E, portanto, estas são duas faces da mesma moeda. Às vezes o problema que nós temos é que são as mesmas pessoas que têm que não só resolver a urgência do dia de hoje, mas também pensar em inovação para que não haja problema amanhã. E algumas das boas soluções que há no mundo é quando estas pessoas não são a mesma, mas trabalham em conjunto. Porque a mesma pessoa que tem que resolver a urgência de hoje não tem energia. Essa energia é de tal maneira mobilizadora que é difícil pensar na solução para amanhã. E quem pensa na solução da amanhã pode ficar angustiado por não resolver o problema de hoje. Então é necessário haver equipas que combinem estas competências, trabalham articuladamente, mas tenham esta energia. E é isso que depois desagua na inovação social e na forma como hoje em dia temos projetos a funcionar. Eu vou dar alguns exemplos para ser mais sintético, para concretizar algumas destas coisas. Do que nós temos visto, e a pergunta que colocam é: como é que a inovação social pode ajudar a este processo de combate à fome? De várias formas. Falemos então de tecnologia, que é esse o gancho que colocaram nesta nossa conversa. Desde logo, com tecnologia que ajuda a melhorar a agricultura e a forma como são distribuídos os alimentos. Por exemplo, melhorando a precisão da própria produção. Vou dar um exemplo. Temos em Portugal, Made in Portugal, um projeto que é financiado pelo Fundo para a Inovação Social, chamado Agrup, que é uma tecnologia portátil, praticamente portátil, de acesso, que os pequenos agricultores podem ter acesso a ela, os grandes também, mas esses já tinham outras soluções, que permite fazer uma gestão rigorosíssima da umidade da terra, da forma como a água é necessária em cada momento, permitindo uma gestão absolutamente rigorosa da quantidade de água necessária em cada metro quadrado. E dessa forma não só gerimos melhor os recursos naturais, como conseguimos uma produção mais abundante, porventura até mais barata, mais acessível. Não só emancipa os próprios pequenos agricultores que conseguem produzir de outra forma, como talvez consiga na cadeia tornar a produção mais precisa. Outro aspecto importante, que a tecnologia pode ajudar, tornar mais eficiente a distribuição alimentar. Dou-vos um exemplo, a Lota Digital. A Lota Digital, outro projeto também made in Portugal, já está plenamente instalado na Lota de Peniche, vai expandir-se por outras nacionais e já tem projetos ibéricos. A Lota Digital já permite rastrear o pescado nos pequenos armadores,
o pescado, desde o momento em que é pescado em alto mar até ao consumidor final. De maneira que a própria compra e venda é feita online e o pescador, quando está em alto mar e pesca aquele peixe e registra o peixe que pescou, sabe se há procura para ele ou não. Aquele que não tem procura devolve ao mar. E aquele está logo vendido ali. E com o QR Code, nós, quando compramos, conseguimos perceber se foi o Sr. José ou se foi o Sr. Manel a pescar e quando é que ele foi pescar. E isto permite melhorar todo o circuito e tornar mais eficiente a gestão de recursos. Outro exemplo, é um exemplo que não é sequer um exemplo. Temos a tecnologia, os telemóveis. O telemóvel hoje está acessível a tanta gente e em vários países africanos isso já foi testado, através da tecnologia, que é simplesmente falar com as pessoas, perceber que necessidades locais há antes sequer de lá ir. Já agora também, ampliar a produção. A tecnologia também permite isso. Há um projeto muito interessante, nascido na Holanda, chamado Sponge, que basicamente são cientistas, penso que é uma portuguesa que está a liderar esse processo, como cientista também. Já está, isso já existe, nós já vimos. Um pequeno, imaginem, uma embalagem aberta que se coloca à volta de uma semente em terra estéril onde não chove e ela consegue transformar a umidade da noite em água suficiente para que aquela semente ganhe força até poder sobreviver e desenvolver-se sozinha. Isto é uma revolução na forma como se pode produzir e ocupar territórios que vão ficando até fruto dos incêndios, sem possibilidade de serem produtivos. Já agora, ligar produtores a consumidores. Temos o projeto Smart Farmer, também connosco, o projeto Smart Farmer, que faz exatamente essa ligação entre produtores e consumidores. E essa ligação, esses mercados, essa desintermediação também pode facilitar. Já agora, eu tenho 2 segundos. Não, Filipe, eu ia pedir, entretanto, no espaço das perguntas, garantidamente estes pedidos de exemplo vão surgir. Aliás, já me estão aqui a surgir algumas perguntas e por isso, se pudesse muito rapidamente concluir. Então queria concluir só dizendo, não vou dar mais exemplo, mas tenho vários exemplos bastante interessantes, é mais interessantes do que estes para partilhar convosco. Eu acho que mais do que a tecnologia, não basta a tecnologia, a capacitação também é fundamental. E a capacitação de novos agricultores, de gente que saiba produzir e que saiba como é que se faz, nem que seja a agricultura urbana. E, portanto, desse ponto de vista, não só a tecnologia, mas isto tem que ser combinado também com a competência das pessoas para conseguir apropriar-se dessas novas formas de produção. Certíssimo. Muito obrigada. Passaria agora passo a palavra ao Sr. Engenheiro João Monteiro Amaral, que nos vai dar a perspectiva do setor empresarial, mais propriamente do retalho alimentar. Olá, boa tarde, muito obrigado pelo convite e muitos parabéns pela iniciativa, que é uma iniciativa muito importante, quer nos tempos em que vivemos, quer em geral, como ouvimos por todas as intervenções feitas até agora. Eu acho que aqui importa dizer que há muito trabalho feito, mas também temos que mostrar que há muito trabalho por fazer e há muita coisa que podemos ajudar a resolver um problema que é um problema que nos tem que envergonhar a todos, um problema de fome no mundo, não necessariamente de fome, mas de dificuldades fortes em Portugal, é algo que tem que nos envergonhar e que temos todos de trabalhar para o resolver. A mim pediram muito para focar no tema mais da tecnologia e como é que nos pode ajudar. Eu acho que é muito simples, é inspirar-nos noutros domínios. Nós sabemos, a senhora Ministra falava em como é que respondemos de forma diferente a problemas antigos. Eu acho que a tecnologia nos tem que ajudar a responder de forma simples a problemas complexos. E nós vivemos hoje no mundo dos marketplaces, no mundo das plataformas, no mundo dos dados, de enormes quantidades de dados, da colaboração, da partilha. Portanto, já resolvemos problemas aos quais, quando o dinheiro economicamente conseguimos resolvê-los, temos de ser capazes de resolver um problema mais básico, que é o problema de alimentar as pessoas. E a parte que mais tem que nos envergonhar é, como já foi referido, nós hoje produzimos alimentação suficiente para alimentar toda a população mundial. Mas produzimos, mas não consumimos. As coisas não estão no sítio certo, no momento certo, porque são alimentos mal distribuídos e, por outro lado, essa má distribuição gera um enorme desperdício. O que eu deito fora em minha casa podia ser muito útil a outras pessoas. Quem diz em casa diz numa enorme série de contextos. E o pior disto tudo é que sabemos que do farm to fork, não é? Da produção ao prato, nós o que vemos é que a grande parte do desperdício acontece em casa das pessoas, alguma parte pequena também nos supermercados e uma parte relevante na restauração. Depois na produção e na agricultura sobram cerca de 40% do desperdício que é gerado. Portanto, aqui o grande tema passa como é que se aproveita este desperdício e se faz chegar a quem necessita. Eu focar-me-ia aqui essencialmente em alimentos perecíveis, para a tecnologia pode nos ajudar acelerando, dando rapidez, dando velocidade,
fazendo coisas em tempo real. E se uma lata de atum demora 6 anos até ficar fora de validade, se é que se pode chamar fora de validade ao que temos numa lata de atum, já em carne, peixe, frutas e legumes, refeições de takeaway ou comidas já confeccionadas que temos em nossa casa, o problema é muito diferente, é um problema de urgência. É preciso atividade muito rápida, porque estes produtos têm validades curtas. Quando um supermercado os quer entregar a alguém, eles estão a atingir o seu fim de validade. Quando as pessoas em casa, quando sobrou em casa, sobrou num casamento, sobrou numa festa da empresa, sobrou num restaurante de comida, essa comida também tem que ser usada ou reprocessada muito rapidamente. E por último, esta comida, tipicamente, quando está sob a forma de desperdício, aparece em muito pequenas quantidades. Quando sobra em casa de alguém, sobra pouquíssimo, num supermercado, sobra espalhado por 300 ou 400 ou 500 supermercados do país, sobram 10 cuvetes em cada sítio, não está tudo junto. Portanto, se quisermos aproveitar para reprocessamento, temos de fazer esta comida viajar, estes alimentos viajar, o que não é fácil e custa dinheiro. Portanto, muito, muito importante é que haja uma decisão rápida, o que é que eu vou fazer a esta alimentação, o que é que eu vou fazer a estas 10 cuvetes que sobraram, a estas bananas que sobraram, e uma ação imediata que não pode esperar. Eu não posso tomar a decisão hoje e daqui a 15 dias vou buscar esses alimentos. Portanto, acho que temos aqui vários problemas para resolver. Há um problema do encontro da necessidade com a oferta. Apareceu esta comida disponível, a quem é que eu vou entregar? E aqui é um problema de afetação claríssimo. Há um problema de transporte. Eu tenho que transportar nas temperaturas adequadas, o que é congelado, congelado, o que deve ser frio, frio e o que tem ambiente, ambiente. E há aqui um tema de eficiência de recursos, mas todos sabemos que temos a viajar pelo país nas mais diferentes entidades, caminhões e transportes, carros de pessoas como nós, com espaço para fazer este transporte. Há um problema de confiança, que também já foi referido. Quem dá coisas de qualidade, as coisas foram bem mantidas. Quem recebe e usa para seu próprio, para a utilização que é devida por quem deu. Quem transporta nas condições adequadas, ou vamos estar aqui a introduzir problemas na cadeia de valor. Por outro lado, em que horários as pessoas levantam no horário certo, ou estamos a colocar problemas uns aos outros, como é que armazenamos e por aí fora. Há também o tema das validades, que é as validades são a forma de um retalhista ou da produção se segurar. Eu tenho um produto que podia valer 20 dias, mas como se ele passar por 0,1% das vezes, se passar por uma situação em que a cadeia de frio não é mantida, então melhor é eu pôr esse produto com a validade de 12 dias, retirando uma enorme parte do valor que esse produto tem. Portanto, mesmo esta validade, eu posso mexer-lhe reprocessando uma carne que esteja a atingir o fim da validade, se eu a cozinhar e a congelar, ela volta a ter validade. Depois há outros temas, que é, quando estamos a falar de supermercados, um porco tem um lombo, tem 2 bochechas, tem 2 pernas, e as pessoas não compram isto nas mesmas proporções. Nós, quando vamos comprar e compramos um lombo, há uma parte do porco que já foi. É preciso que todo o resto do porco ou do boi também seja consumido, senão vai causar desperdício. E esse desperdício poderia ser reutilizado, porque no momento onde se faz a estiva do animal e onde se desmancha o animal, já sabemos que há partes que não irão vender e até já sabemos quais são as que não irão vender. E essas poderiam ser utilizadas de imediato. Portanto, aqui, infelizmente, hoje em dia ainda é mais barato destruir do que entregar. Pronto, e a previsão da procura, já falamos, quanto mais nós percebermos end-to-end o que é que deve funcionar, o que é que vai ser necessário e quando, é a melhor forma de saber. Pronto, portanto, e quase em jeito de conclusão, nós tivemos até hoje uma visão economicista disto. A visão economicista é mais barato deitar fora do que oferecer, do que dar, do que transportar para quem disto precisa. Dá muito menos trabalho, não precisamos andar a guardar, a armazenar, a articular com outras pessoas, mas a verdade é que há limites naturais e nós olhando para o nosso planeta e olhando aqui desde há 10 mil anos atrás até hoje, é o crescimento da nossa população. Estamos hoje com 7,8 bilhões de pessoas, mas este crescimento acontece nos últimos 3 séculos. Antes disso, nós andámos com 1 bilhão de pessoas no mundo. Isto, projetando para a frente, nós em 2050 vamos ter 10 mil milhões de pessoas. É totalmente impossível, com os métodos habituais e dentro dos limites do planeta, no consumo de florestas, na disponibilidade de água e por aí fora, é totalmente impossível continuarmos a produzir alimentos suficientes para toda esta população. Portanto, vamos mesmo ter de reutilizar. Ideias muito simples e
terminar, se temos pressa, temos que tomar decisões em tempo real. Existe uma coisa chamada Too Good To Go, que fora de Portugal faz mesmo esta afetação da casa das pessoas a outras pessoas. Em Portugal isto já funciona e acho que é só de restaurantes ou de comércios. Se precisamos de colaboração, podemos inspirar-nos na Uber, na Glovo. Já há plataformas que permitem movimentar coisas, neste caso pessoas ou comida, de uns sítios para os outros. Portanto, estas plataformas poderiam servir de inspiração ou elas próprias ser utilizadas para quando alguém se desloca de um sítio para o outro, poder fazer um transporte. Acho que devíamos disponibilizar os dados que estamos aqui a falar, deviam ser disponibilizados em contínuo para estudo, e para estudo por universidades, por entidades que queiram explorar isto. Sabemos que a Google tem informação sobre tudo e mais alguma coisa, sabem onde há gripe, sabem onde há fome, sabem onde há as maiores necessidades em cada momento, portanto devíamos também usar esta informação para isso e também educar e ajudar as pessoas a saber como é que podem aceder a isto, como é que podem ajudar, como é que podem ser mais interventivas em todo este processo, que é um processo, como dizia no início, tem que nos envergonhar a todos enquanto houver alguém a passar a mínima restrição em Portugal e no mundo. Muito obrigada, João. Obrigada a todos os oradores e posso-vos dizer que, entretanto, já estão aqui a cair várias perguntas para vos colocar e uma delas bastante votada e, portanto, vou ver se a lanço corretamente. Se não o fizer, por favor, corrijam-me, quem está aqui a gerir a plataforma. Então, dada a complexidade da resposta social à fome, quão rápido é que nós conseguiríamos implementar soluções novas? O sistema está realmente aberto e flexível o suficiente para mudar, no sentido de podermos usar as soluções ou aplicar as soluções que eventualmente possam daqui surgir? E esta questão acho que no fundo é para todos, mas eventualmente, porque cada um terá a perspectiva do seu setor, não sei, eventualmente se calhar para a senhora Ministra também, na perspectiva do Estado, que às vezes é uma máquina mais pesada, e lançar aqui a questão. Então, com o odioso de ser eu aqui a começar a responder a este repto, que ainda por cima não é fácil, porque sabemos todos quão muitas vezes pesados são os sistemas, não haja dúvida nenhuma. Então vou-vos dar, além dos sistemas tradicionalmente serem pesados, sistemas naturalmente, às vezes quando recorrem a instrumentos comunitários de financiamento europeu, ainda mais pesados se tornam com as regras muitas vezes dos regulamentos comunitários. Mas retirando isso, esquecendo essa parte, eu acho que também durante esta pandemia há uma coisa que ficou evidente, que é possível nós de facto reformularmos completamente às vezes os nossos sistemas e os nossos procedimentos muito focados em resultado. Mesmo na ótica da revolução do serviço público, eu acredito muito nisto, na revolução do serviço público cada vez mais orientado para resultados e com menos preocupações no carimbo, na folha, no atestado, etc. Mas isto também só se consegue cada vez quando temos mais confiança na informação, não é? Quando temos acesso à informação, cruzamento de informação que dá confiança, elimina passos que tradicionalmente eram considerados fundamentais para verificar e demonstrar um conjunto de situações. Dito isto, o que é que isto quer dizer? Eu acho mesmo que esta é também a forma de mudarmos cada vez mais o sentido do serviço público, cada vez mais focado em respostas rápidas, e que, mais uma vez, como eu disse há pouco, não é? Um bocadinho que respondam às situações concretas de cada uma das pessoas. Não querendo massacrar quem está a participar nisto, mas a preocupação, nomeadamente, imaginem, estes apoios extraordinários todos que têm sido criados este ano, só para vos dar um número, neste momento, estes apoios extraordinários estão a chegar a 2.200.000 pessoas, só para termos noção do que é que isto significa. Isto só tem sido possível, com muitas, e também vos partilho convosco, com muitas dificuldades até de implementação, porque se operou uma verdadeira revolução do ponto de vista até de processos e de implementação. O que é que, respondendo diretamente à pergunta que eu acho que as pessoas estavam a perguntar, se o sistema está disponível, tem que estar disponível, sob pena do sistema deixar de funcionar para o que ele é preciso. E, portanto, cada vez mais, e eu tendo aqui, aliás, o Filipe Almeida aqui a participar, eu acho que cada vez mais, todas estas iniciativas novas que são testadas e que dão resultado, eu acho que tem que haver aqui alguma capacidade de teste e de verificação dos resultados face ao investimento. E depois o próprio sistema tradicional tem que
incorporar estas novas iniciativas como iniciativas que fazem parte do exemplo concreto do Housing First. O Housing First era uma coisa fora do sistema. A verdade é que neste momento conseguimos que esta resposta de fora do sistema passasse a ser uma resposta normal, diferente, mas que o sistema passou a incorporar. Ou seja, o sistema não só tem que estar aberto, como é condição para a sua missão. E, portanto, esta abertura à inovação é condição de conseguirmos chegar, de facto, cada vez de uma forma mais eficaz às pessoas e, portanto, o meu compromisso é mesmo esse convosco. Deem-me as boas sugestões, os bons projetos testados, eu preciso que eles sejam testados, e para os incorporar no sistema, porque só temos todos a ganhar com isso. Muito obrigada. João, eu tenho também alguma curiosidade e acho que a audiência também, em relação ao setor empresarial. Normalmente estamos habituados a que o setor empresarial responda de uma forma mais rápida, até porque muitas vezes tem as condições para implementar ou para fazer a experiência de perceber se o piloto funciona ou não e depois alavancar as soluções. E, portanto, a mesma pergunta que a Sra. Ministra respondeu, eu passaria também ao João. Certo, obrigado. Eu acho que nós vivemos numa altura onde estas coisas têm de ser feitas em conjunto. O setor empresarial, o setor público, o setor social ou há esse trabalho conjunto e essa articulação de interesses. Acho que todos estamos aqui para o mesmo, todos temos também, além de um propósito económico, um propósito social forte e temos de conseguir encontrar essas soluções. Eu, quando dizia há pouco que acredito muito numa lógica, se eu consigo disponibilizar a minha casa e alugar um quarto de minha casa a desconhecidos, se eu consigo pôr a minha filha ou o meu filho num carro de desconhecidos a ser transportados de um lado para o outro com confiança, porque é que não havemos de ser capazes de identificar onde é que estão os bens excedentes e onde é que está a carência desses bens e fazê-los através de gente voluntariosa, que eu ainda ontem, eu saía de casa ontem ao fim da tarde e estava a pensar nesta sessão e pensava, eu estou a ir do Porto para Lessa, de carro, eu podia estar a transportar coisas de Porto para Lessa, se o desvio que isso implicasse na minha vida fosse de 10 ou de 15 minutos. Se me pedirem para me desviar 2 horas do meu caminho, seria uma coisa estranha. Se pedirmos a cada um dos cidadãos portugueses que estão em deslocação que se desviem 10 minutos do seu caminho numa deslocação Porto-Lisboa, numa deslocação Porto-Lessa, ou uma deslocação Porto-Bragança, seja o que for, o que é que nós poderíamos com isso? Para isso são precisos realmente a informação. A informação de que vamos ter com gente que precisa, que tem a carência, que eu sou um tipo sério e que posso levar a comida, que quem vai receber é gente séria, que vai receber as coisas também. E aqui é para isso que estas plataformas servem para dar confiança, servem para nos avaliarmos mutuamente. Eu deixo a minha filha ir no Uber, porque lá diz que ela tem 4.9, que o tipo tem 4.9 pontos e que é uma pessoa avaliada por 5.000 outras pessoas. Portanto, acho que com estes modelos, com estes mecanismos de confiança gerados por estas plataformas, pode ser muito interessante montar aqui soluções em que, com o contributo de todos, se consiga chegar a algum lado. Muito obrigada, João. Doutora Isabel Joné, parece que também há aqui uma pergunta que lhe é destinada, em particular. Uma parte do processo de funcionamento do Banco Alimentar é a recolha de bens alimentares para a distribuição, para distribuir. Quais são os maiores desafios que enfrentam quando que se vêem na situação de ter que alocar bem os recursos e garantir que estes recursos chegam efetivamente àquelas pessoas que mais precisam? Isabel está sem o microfone, tem que o selecionar. Ainda não ouvimos? Os bancos alimentares não entregam nada diretamente a pessoas com carências, é no modelo. E o modelo é precisamente trabalhar em parceria. É esse o modelo que foi aqui até desenvolvido em Portugal e que depois foi exportado para outros países da Europa e do mundo. Já ajudámos a abrir bancos alimentares com o nosso modelo, desde a África do Sul até 29 países na Europa, com um modelo de gestão que nasceu aqui em Lisboa. E aquilo que fazemos é esta parceria com as instituições e, portanto, confiamos, aquilo que diziam, temos confiança no canal das instituições, mas temos uma plataforma de partilha de dados com as instituições que é nossa, é interna. Nós partilhamos com as instituições os dados
das pessoas que precisam, fazemos um cruzamento para ter a certeza que há duplicações, que não há duplicações. E este tema da certeza de que não há duplicações assenta tudo em tecnologia, já há muitos anos, não é? Porque o facto de não haver duplicações ou de ter a certeza que estamos a chegar, permite-nos ter a certeza que estamos a chegar a quem precisa. O tema não é tanto que haja desvios, o nosso tema é ter a certeza que todos aqueles que precisam estão a receber e depois logo trataremos de um ou outro desvios que possam acontecer. Bom, aquilo que nós queremos é conseguir ter redes de confiança fidedignas com as instituições e por isso temos visitadores em todo o país, pessoas que vão a cada instituição como amigo e não vão como inspetor, vão como amigo e vão visitar, e chamam-se visitadores, porque conseguem construir com as instituições esta relação, que é uma relação onde todos fazemos parte de um todo e esse todo é entregar alimentos a quem precisam. Então, se uma instituição não distribuir bem, ela fica a saber e tem plena noção de que está a penalizar o todo. E esse todo é não só o universo das pessoas que essa instituição ajuda, mas é também o todo do universo de que todas as instituições ajudam. E, portanto, aquilo que fizemos foi envolver todas as instituições, e são mais de 2.700 que recebem hoje apoio dos bancos alimentares, num grande todo, em que cada uma delas é responsável pelos números de pessoas, pelas pessoas que apoia, pela forma como ajuda estas pessoas, promovendo estas autonomias. Nós queremos que a ajuda alimentar possa ser tão reduzida no tempo quanto possível, queremos que ela faça parte de um processo de quebrar ciclos de transmissão intergeracional da pobreza, mas também de consciencialização de que cada um de nós é responsável pela própria vida. E, portanto, trabalhamos com as instituições e foi por isso que em 2004 criámos a Interajuda, para estar ainda mais próximos das instituições e para que esta rede de confiança permita acautelar que todos aqueles que precisam recebem a ajuda num período tão limitado no tempo quanto seja a necessidade. E é a necessidade que dita aqui o tempo da parceria. E, portanto, nós temos pessoas que vão continuar toda a vida a precisar da ajuda, são as pessoas idosas que têm baixíssimas pensão de reforma. Nós temos em Portugal 1 milhão de pessoas que vivem com menos de 250 euros por mês e 2 milhões de pessoas que vivem com menos de 450 euros por mês. Portanto, 1/5 da população portuguesa não é livre no momento de votar, ou não é livre no momento sequer de fazer as suas escolhas. E é condicionada. Ora, se conseguirmos a pouco e pouco que este número decresça, mas decresça de uma forma que possa ser sustentada no tempo, mas que possa ser sustentável, sempre baseando-se em parcerias, então todos ganhamos. Os dados podem permitir, por isso temos esta preocupação de partilhar dados em séries longas, dados recolhidos da mesma forma em séries longas, e eu não posso deixar aqui de fazer um agradecimento à pessoa que permitiu isto aqui do nosso lado, a Vera Bicho, que é a pessoa que toma conta dos dados e que já há muitos anos que nos faz, que nos obriga a assegurar a coerência da recolha e depois da disponibilização dos dados. Muito obrigada, doutora Isabel. Doutor Filipe Almeida, com a promessa de que ainda lhe daremos a oportunidade de dar os exemplos de projetos de inovação social que possam ser luz ou pontapé de saída para alguns, para a nossa audiência, temos aqui uma pergunta que vem do Tiago Gonçalves e que é: há algum tipo de plataforma pública na qual os cidadãos portugueses possam submeter ideias no que respeita a estes temas, a estas temáticas? Por exemplo, numa lógica também de incluir a participação pública? Obrigado, Tatiana. Tentarei ser mais autocontrolado no tempo que uso. Queria só então aproveitar para dizer que, na verdade, o que é inovador na Portugal Inovação Social não é só mobilizar fundos europeus para financiar projetos de inovação social. É que, na verdade, é uma iniciativa pública que é basicamente um laboratório
de inovação aberta ao serviço das várias áreas governativas, que se tornou um observador da própria política pública nas diferentes áreas de intervenção, da saúde, à educação, à inclusão social, ao emprego, à justiça, e desse ponto de vista é verdadeiramente uma oportunidade incrível, é o hub de interseção dos vários setores, porque a partir deste pretexto trabalhamos com o setor privado, com o setor social, com o setor público naturalmente, e isto permite não só financiar projetos, como contratualizar resultados, acompanhar a sua execução. Os primeiros projetos foram aprovados em junho de 2017. É relativamente recente, mas foram 3 anos alucinantes onde se transformou este ecossistema. Portanto, só agora é que os primeiros projetos estão a chegar ao fim e só agora é que temos esses resultados. Mas, portanto, é um instrumento muito inovador que permite exatamente até dar resposta ao que a Sra. Ministra estava há pouco a dizer, quer dizer, é um observador e um parceiro para experimentar estes projetos. E nós temos acompanhado muita coisa. Já agora, em relação à questão da tecnologia, um dado que pode parecer assustador, mas que tem a ver com o que estamos a dizer. No final do ano passado, a Forrester, nos Estados Unidos, já previa que até 2030 a inteligência artificial ia destruir cerca de 29% de todos os empregos e apenas permitir a criação de 13%. Ou seja, a questão do desemprego, hoje mais grave do que nunca com a pandemia, já era um assunto quente no final do ano passado, porque nós estamos a ver na curva do caminho um problema de desemprego terrível por conta da tecnologia também. Ora, este é o momento onde nós podemos também aproveitar a tecnologia, não só como uma ameaça desse ponto de vista, mas uma oportunidade, com a reconversão de qualificações, com a criação de novas profissões e com uma nova forma de recompensar o que nós vamos fazendo. E há muitas soluções interessantes e inovadoras, não só em Portugal, mas especialmente no resto do mundo, que estão a trabalhar com estes assuntos e a utilizar a inteligência artificial para trabalhar os dados, como dizia a Isabel, mas não só para fazer a avaliação de impacto e percebermos verdadeiramente onde é que estão as pessoas e as suas necessidades. Mas a tecnologia nunca consegue substituir um conhecimento no terreno. Eu vou dar um exemplo. De um projeto fracassado na Índia, em Hyderabad. Hyderabad é uma região da Índia onde há imensa dificuldade de acesso à água potável. E as pessoas usam poços, vão buscar água ao poço, que está em geral contaminada, as famílias em geral ficam regularmente doentes, mas não há alternativa, têm que ir buscar ali água. E então construiu-se uma central de tratamento de águas naquela região, exatamente para servir a custo muito baixo a estas populações. E eles tinham água bem tratada, mas as pessoas não iam buscar água. E as mulheres continuavam a ir ao poço, em vez de, à mesma distância geográfica, ir buscar água à estação de tratamento de água. E a questão é, porquê é que isto não resultou numa primeira fase? Simplesmente porque esta estação de tratamento de água vendia a preço aceitável boiões, bidões de água, numa quantidade superior àquela que as famílias precisavam, e num formato que não permitia ser transportada na cabeça. E naquela região, eram as mulheres que tinham que ir buscar água porque os homens durante o dia estavam a trabalhar. E as mulheres não tinham capacidade de trazer para casa aqueles bidões de água na cabeça e, portanto, preferiam continuar a ir buscar o poço. É uma coisa tão elementar. Por isso é necessário também conhecer o que as pessoas estão a fazer no terreno. A inteligência artificial, a tecnologia pode ajudar também a perceber essas necessidades concretas. Mas há coisas pequeninas que podem ser feitas. Por exemplo, se o problema de acesso à água potável, hoje em dia já há tecnologia muito barata e acessível que permite transformar água não potável em água potável. E essas soluções podem ser distribuídas. Por exemplo, existe um peixinho deste tamanho chamado Iron Fish, que é um projeto de inovação social também, que está preparado para se colocar na água, nos alimentos e libertar o ferro que é necessário e que é, a insuficiência de ferro, como eu referi, um dos maiores problemas que temos de subnutrição. E, portanto, nós temos soluções depois outras, como, por exemplo, temos que ter soluções para a distribuição não estigmatizante, como, por exemplo, a cozinha com alma, que temos em Portugal, que permite, né, em princípio, conhecem também como funciona. Ou seja, todas as pessoas podem ir ao restaurante, mas com um cartão que pagam, que ele é carregado com valores diferentes consoante a capacidade de cada um. E quem pode pagar sabe que está a ajudar o outro, e o outro que está a ser ajudado paga com a mesma dignidade que qualquer outro que está ao lado, porque ninguém sabe quem é que precisa. Por exemplo, as soluções de moeda social que permitem trocar serviços por comida, por exemplo. Por que não por comida? Temos a experiência muito bem sucedida em Campolide, da moeda social do lixo, não é? O lixo, e há outras na Alta de Lisboa. Em Lousada, não correu bem, diz a Isabel, mas na Lousada tentaram fazer a mesma coisa com um cartão multibanco, não conseguiram. Mas foi uma tentativa. Mas seja como for, são protótipos que podem ser fracassados, mas que podem ser um princípio. Esta troca de serviço, e já temos vários projetos de inovação social que fazem isso, que trocam o meu tempo por aquilo que eu preciso, não necessariamente com moeda. E, portanto, é outra forma também de conseguirmos chegar a estas soluções.
Tatiana, eu sei que já estourei o tempo outra vez. Desculpa. Não, obrigada, Filipe. E agora estamos mesmo a aproximar-nos do nosso tempo final, mas temos aqui uma pergunta que está dirigida à Sra. Ministra. E então a pergunta é a seguinte. Lançou o repto de que ajudassem, portanto, quem está na nossa audiência, que um dos desafios era como encontrar aqueles que têm necessidade. E a pergunta é, então, mas não há dados individuais sobre as características socioeconómicas das pessoas? Percebendo que são dados sensíveis, há técnicas para gerar dados com as mesmas propriedades estatísticas, mantendo os dados originais intactos. Ou melhor, mantendo as propriedades dos dados originais intactos. Há alguma estratégia em curso para libertar dados que pudessem permitir iniciativas como a Eurekaton, porque para que sejam construídos os casos para a audiência é necessário serem construídos com base em dados, e há a questão da proteção dos dados e das pessoas. Que domínios dos grandes dados é que estão disponíveis ou podiam ficar disponíveis para iniciativas como esta, no fundo, numa perspectiva construtiva? Então, em primeiro lugar, quanto às propostas, e se temos uma plataforma para propostas, também queria, não tenho e devia ter, portanto já fico daqui com esta vontade de criar uma plataforma para receber. Criei um e-mail meu, que sou eu que giro, que se chama propostas.mtsss@mtsss.gov.pt, que é para receber propostas. Todas as propostas que alguém me queira receber, sou eu que giro este mail diretamente e que recebo propostas. Portanto, sempre disponível, e não é mais do que disponível, é pedir mesmo que me ajudem. Atendendo aqui muitas vezes à multiplicidade de áreas que o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social tem, portanto, várias dimensões, e uma grande necessidade que tem de simplificação com a ajuda de olhos vistos de fora. E, portanto, preciso muito de leitura de fora para ajudar a simplificar processos. Portanto, todas as propostas que me quiserem mandar, ótimo. Vou criar um espaço, quem me quiser ajudar a criar aqui uma plataforma para enviarem também propostas, também pode ser já um bom início de trabalho. Quanto a dados disponíveis, nós temos uma área no Ministério do Trabalho, que é o Gabinete de Estudos e Planeamento, chama-se GEP, que tem muitos dados. Mas eu concordo que acho que conseguimos divulgá-los de uma forma se calhar diferente, e estamos a trabalhar nisso. Nós temos um problema, como todos sabem, em termos de proteção de dados, mas podemos dá-los de uma forma iluminada e, portanto, só com grandes números. Já lá tem muita informação. No Gabinete de Estudos e Planeamento do Ministério do Trabalho já lá há muita informação, mas o nosso objetivo é também cada vez mais que isto seja open data, aberto, mas numa perspectiva, não é? Sem nomes, numa lógica sem nomes. Quando eu há pouco dizia, no desafio que nós temos hoje diferente, de identificar quem precisa, é só pela rapidez de evolução da situação. Nós, de facto, temos muitos dados históricos e temos muitos dados há um mês, há 2 meses, mas o problema que nós temos neste momento é que a evolução muda muito depressa, muito rapidamente. Portanto, pessoas que não precisariam, não estavam em contexto de precisar há 2 meses ou há um mês, de repente podem ter a sua situação rapidamente mudada, e precisamos de alguma forma de conseguir sinalizar e identificar rapidamente estes tipos de situação. É nesse sentido da mudança da situação que neste momento é muito rápida. E, portanto, é ter mecanismos rápidos de detecção, por um lado. Por outro lado, queria só deixar também este repto. Eu ouvi um bocadinho falar nesta e eu percebo pensar num sentido lato e macro das questões do desperdício, mas eu acho temos que pensar não só nas questões do desperdício, mas nas novas formas de partilha de recursos. Ou seja, não olhemos para as pessoas que estão a precisar de apoio alimentar como aquelas de segunda linha, ou seja, para quem irá aquilo que sobra. Acho que o nosso conceito tem que ser outro. A revolução que nós temos que ter de todos é de partilha de recursos, se calhar de outra forma. O Filipe estava aqui a sugerir, não é? Uns darão o seu tempo de uma forma, outros darão de outra forma, e é esta lógica de a transação é muito mais do que a transação através da moeda tradicional.
E, portanto, eu acho que também temos que pensar dessa forma e pensar como é que todos podem contribuir para a sociedade de uma forma e ser recompensados de formas diferentes. Se calhar é um bocadinho também estas novas formas de pensarmos o nosso modelo social, que eu acho que estão em cima da mesa, e pensarmos também, de facto, em novas formas de distribuição e de partilha. Como? Como é que nós partilhamos estes bens, que eu diria que são bens de todos? Se calhar num pensamento diferente da forma como o que é do planeta é de todos. Mas se calhar pensar, há pouco falavam na história dos cartões, dos vouchers, eu acho que pode ser um caminho também, para pensarmos como é que construímos isto, até porque é um caminho que nos permite que todos juntemos os recursos que temos para depois serem distribuídos às pessoas. Acho que é isto que temos que pensar de uma nova forma e tenho a certeza que os jovens nos vão aqui ajudar, jovens e não jovens, quem for, jovens de respostas novas, é só esse o sentido jovem, que se calhar pensam de uma forma até muito mais abrangente do que nós. Em qualquer caso, têm a minha disponibilidade mesmo para este exercício que estão a fazer, se precisarem de alguns dados macro que não estejam disponíveis no Gabinete de Estudos e Planeamento Online, digam que eu arranjarei. Muitíssimo obrigada. Ora, é chegado o fim da nossa mesa redonda. Quero agradecer a todos os oradores os fantásticos contributos que estou certa com a nossa audiência agora tem imensas coisas, imensos desafios para trabalhar e, portanto, o que eu tenho, desejo que esta competição seja frutífera e, portanto, queria agradecer aos oradores a vossa participação, que não posso deixar de agradecer à organização o convite para estar aqui a moderar esta mesa e pronto, desejar a todos uma boa tarde e uma ótima competição. Vamos ver o que é que vai surgir. Só uma nota, caso não tenham conseguido guardar o e-mail que a Sra. Ministra referiu, propostas.mtss, portanto 3 S, @mtss.gov.pt. Muito obrigada a todos, boa tarde.